ser sacrifício pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser o sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é o meu filho, hoje eu gerei. E em outra passagem diz assim: você é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Só até aí. Os irmãos podem sentar. Aqui no livro de Hebreus, nesse capítulo, eu tenho estudado isso aqui há alguns dias atrás. E eu tenho observado, e eu analisando, olhando, fala que todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Nós estamos aqui no culto na direção dos homens honrados. São homens escolhidos para representar as coisas concernentes ao reino de Deus. Nós somos representantes do reino de Deus na terra. Mas não foi de nós mesmos que veio essa vontade. Essa vontade, ela não veio da carne. Essa vontade não veio de nós. Essa vontade, ela veio de Deus para nós. Mas só que durante a nossa caminhada, aparecem obstáculos, aparecem coisas ruins na nossa vida. Aí fala: ele apresenta oferta e sacrifício pelos pecados. O sacerdote naquela época, o sumo sacerdote, ele apresentava ofertas e sacrifício pelo pecado daquele povo. Fazia os seus sacrifícios, clamava a Deus, trazia as ofertas referente a um povo, os pecados de um povo. E é capaz de tratar com bondade aos ignorantes e os que desviam, pois está sujeito às mesmas coisas. O sumo sacerdote, os representantes de Deus, trazendo para os nossos dias de hoje. Glória a Deus, obrigado, irmão Calma. Trazendo para os nossos dias de hoje, nós somos esse sumo sacerdote. Nós somos esse representante de Deus. Aí o que acontece aqui? Ele é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que desviam, pois está sujeito às mesmas coisas. A pessoa desviou, ele não está mais congregando. Não é para a gente rejeitar ele e tratar ele mal. Eu tenho que tratar ele com bondade. Por quê? Porque nós estamos sujeitos às mesmas fraquezas dele. Aí fala assim: e os ignorantes também. Quem são os ignorantes? Não é aquela pessoa que trata mal o outro. O ignorante é aquele que não conhece a Deus. Mas aí eu glorifico ao Senhor, porque eu também tenho fraquezas. Porque isso mostra, porque se eu não tivesse fraquezas, as minhas falhas, eu queria ser melhor do que os outros. E eu não posso tratar os outros de uma forma diferente, mesmo sendo representante do reino de Deus. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido. Nós somos escolhidos para representar o reino de Deus na terra.
Mas também somos sujeitos a se afastar dos caminhos de Deus e perder a visão do reino de Deus, e também como os ignorantes também. Por isso que nós devemos nos sacrificar. E por isso que precisa oferecer sacrifício pelos próprios pecados. Eu tenho que me sacrificar. Foi fácil para mim estar aqui hoje, não. Eu sou muito sincero com as coisas de Deus. Eu tive que deitar no chão. Eu tive que clamar ao Senhor, pedir perdão para Ele me consertar, para mim estar aqui hoje de noite. Eu fiz algo que eu entendi que se eu não fizesse aquilo, eu não sou digno de estar aqui na frente de um trabalho. Mas isso o próprio Deus permite para o homem não se exaltar, para ele não querer ser melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos escolhidos, mas para representar o reino de Deus e ajudar o que está fraco, caído, doente e precisando de ser sarado. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Eu não assumi essa posição aqui por mim mesmo. Eu já vou com a carreira de 18 anos de crente, para a glória do Senhor, não para me gabar. Eu nunca pedi uma oportunidade na minha vida para falar nem um versículo. Eu nunca pedi nenhum mérito na casa do Senhor, para a glória de Deus, não para me engrandecer. Porque não de mim mesmo, mas que venha de Deus. Nunca pedi um cargo na igreja. Nunca pedi uma patente. E também nunca andei bajulando ninguém para me receber algo. Porque eu sei que porque o Senhor que nos escolheu, todo sumo sacerdote é um homem escolhido de Deus. Porque quando nós viemos ver com a ótica humana, não vai prevalecer, não vai romper, não serve para representar Deus na terra. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Essa posição que nós temos aqui dentro desta casa. Você, senhora, você jovem que está aqui hoje, senhores, vocês e eu, nós somos representantes de Deus na terra. Mas essa representação, ela não veio de nós. Deus toca no líder, o líder nos proporciona com alguns cargos, com alguns trabalhos, e nós vamos crescendo, e nós vamos crescendo, e nós vamos aprendendo, até mesmo com as nossas fraquezas. Tem dia que é Jacó, mas levanta para ser Israel. Quem és tu? Jacó. Tem dia que a gente quer descer da cruz. Tem dia que a cruz fica pesada. Mas nós temos que entender que não foi nós que nos escolhemos. Eu não queria estar aqui não, rapaz. Eu não queria estar aqui não. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele olhou para a terra e viu uma alma e uma caixa de osso andando, cheia de pele, e a alma caçando refrigério. E teve misericórdia e me colocou dentro do projeto dele, como colocou você também. E por isso que é motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós estarmos aqui nesse culto de homens honrados,
falando de honra, porque foi o próprio Deus que nos deu esta honra de estar participando de um reino eterno, um reino que não acaba. O reino do homem e a glória do homem passa, mas a de Deus não passa, Zé Roberto. Você pode ver, tem muitos homens com suas glórias, com seus glamoures, mas a glória dele passou. A glória dos jogadores, melhores jogadores de futebol, passou a glória deles. Passou a glória daquele ator famoso. Passou a glória. Mas o Senhor que nos escolheu, a glória dele é eterna. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Nós estamos aqui no culto, na direção dos homens honrados. Por quê? Essa honra simplesmente foi Deus que deu para nós? Não, foi o próprio Deus que deu a honra para nós através dos nossos líderes. Essa honra não veio do homem, essa honra vem de Deus. E se a igreja dos nossos últimos dias entendesse isso, era totalmente diferente. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O ministério foi chamado por Deus. Ainda dá o exemplo de Arão. Quem chamou Arão para ser sacerdote? Quem chamou Arão para ser sacerdote? O próprio Deus que chamou. Quem chamou você para ser crente? Foi você mesmo que quis vir ser crente? Foi você que o meu nome vai, eu quero. Não, irmão, ninguém queria ser crente aqui não. Ninguém queria ser crente aqui não. Porque a nossa natureza adâmica não quer. A gente quer ir para outro lugar. Mas aí quando a gente entende isso, a gente vê que as coisas do mundo, as coisas que tem aí fora, não tem mais a alegria, porque o próprio Deus dá alegria verdadeira nos nossos corações, e nós estamos aqui para aprender um com o outro. Por isso Cristo não tomou, olha aqui, até aí pega o exemplo, no verso 5. Por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu esta honra. Quem deu a honra para Arão? Quem deu a honra para Cristo? O próprio Deus que deu a honra. É honroso, meu irmão, ser crente. Isso é honroso. Mas o diabo e o mundo, ele quer confundir a mente do cristão, para dizer que é um coitado, para dizer que não pode ir em lugar nenhum, pode dizer para estar proibido, quer colocar nós lá embaixo e pisar na gente como tapete. Mas nesta noite eu quero falar para você, você é um vaso de honra. Mesmo com as nossas debilidades. Não é porque eu tratei mal, porque eu fiz isso e aquilo que eu pequei, que eu deixei de ser um homem espiritual, não, irmãos. Não. É pedir perdão, se consertar e se posicionar de novo. Uma certa feita, eu falei, pastor, eu estou errado. Tem umas coisas que eu não estou dando conta. Ele falou assim, olha, nem por isso você deixou de ser espiritual. Nós somos justificados não é pelas nossas atitudes, nem pelas nossas obras. Nós somos justificados pela fé em Cristo. O diabo quer confundir o crente. Você é honrado, porque nós representamos o reino de Deus na terra, e estamos aí para falar que Jesus salva, cura e leva para o céu. Quem é que tem coragem de falar isso aí na rua? Não é todo mundo que tem coragem não, irmão. Isso aí foi o próprio Deus que nos escolheu. E ele dá um exemplo de Arão. E como aconteceu com Arão,
Por isso Cristo não tomou para si, nem o próprio Cristo tomou para si essa honra. A honra foi dada por Deus, e a honra é dele, e a glória é dele, e continua sendo dele. Nós somos honrados por ele, mas a honra é para ele. É isso aí. Cristo, aí fala assim: mas Deus que lhe concedeu esta honra, dizendo: você é meu filho, hoje eu te gerei. O ungido de Deus. Ungido é o quê? Separado, escolhido de Deus. Antes nós representava o mundo, a carne, e fazia bem que o diabo queria. Hoje nós representamos a Deus. Em outra passagem diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o rei de Salém. A ordem de Melquisedeque é o rei de Salém. Melquisedeque apareceu só uma vez na Bíblia e sumiu. E nós continuamos sendo esse sacerdote também, porque dá continuidade na nossa vida. Nós somos reis e sacerdotes de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, dando sequência em Cristo. Essa ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, ela continua com a igreja. Você foi consagrado para Deus. Eu fui consagrado para Deus. No mundo espiritual, irmão Francimar, e no mundo terreno, humano, ninguém tem poder para desconsagrar mais. Ninguém tem poder para desconsagrar. No mundo espiritual e nem no físico humano. Está consagrado? Está consagrado. O senhor é diácono, né? Consagrado é diácono. Ninguém desconsagra mais. Consagrado é o quê? Ele é de Deus. Santificado é uma coisa. Você vai e santifica seu carro, leva a chave, leva uma oferta para o pastor. Pastor, santifica meu carro. Aí ele ora pelo seu carro, santifica o carro. Não, eu vou consagrar o carro. Não, você não vai dar o carro para Deus. Vai casar, santifica o seu noivado, santifica o seu namoro com a oferta. Leva a oferta para o altar. O diabo roda, vai tocar. Não, tem uma oferta lá. Foi santificado. Não, consagrado. Não, eu aprendi assim. Consagrado é de Deus. Foi Deus que escolheu. É representante de Deus. Por isso que o sumo sacerdote, o homem de Deus que é honrado por Deus, ele tem que fazer sacrifício por si só e pelos ignorantes e pelos aqueles que estão afastados. É renunciar, irmão. É morrer para dar vida ao outro. Por quê? Porque Ele que nos separou. Foi Ele que nos separou. E todo mundo aqui faz parte do reino de Deus. E nós temos que buscar mais, para dar continuidade a esse grande projeto, que é um grande projeto de salvação. O inferno não é para o homem. O inferno é para os demônios. Mas tem pessoas que estão ainda querendo
querendo, e andando em caminhos tortuosos. Mas nessa noite, eu quero trazer essa palavra para os senhores e para as senhoras, e nos lembrar que nós somos um povo honrado. Levanta sua cabeça, por onde você andar. Pois não, eu sou representante de Deus. Porque geralmente o mundo fala assim: quem é você? O que você está fazendo? Qual é o seu serviço? Eles querem comparar a gente com a nossa profissão. Aí eles te tratam melhor se tu tiver uma profissão melhor. Não, em primeiro lugar eu sou representante de Deus na terra. Depois eu sou mecânico. É muito mais importante. O crentinho velho. O diabo fala. Melquides, representante de Deus na terra. Não é simplesmente o homem que anda, faz no seu trabalho de publicidade. É muito mais importante. Só que o mundo, ele quer mostrar o contrário. Só que nós aqui estamos para aprender que muito mais importante é representar Deus na terra, porque é o sal e a luz do mundo. Mas por quê? Porque o sacerdote é um homem escolhido para representar as pessoas nas coisas referentes a Deus. Aqui tem sacerdote e sacerdotisa. Aqui está se formando crianças para ser representante de Deus. Simplesmente vir para a igreja congregar, dar glória a Deus, aleluia, é bom demais. Mas nós temos que formar pessoas para representar Deus na terra. Essa é a visão que a igreja tem que ter. Por isso que nós precisamos estar dentro do culto de ensino, na escola bíblica, aí lutando, matando essa carne. Não é fácil não, irmão, não é fácil não. É melhor assistir um jogo, comer pipoca do que vir. Mas eu tenho que entender que eu tenho que ir, porque eu tenho um compromisso com aquele que me escolheu. Você não vem para agradar o pastor nem a sua própria vontade. Eu pedi uma palavra para Deus um dia desse. Falei: Senhor, me dá um sinal. Não estou aguentando mais essa prova não. Me dê um sinal. Fala comigo. 2h20 da manhã eu acordei. Aí eu orei. Orei pouco também, não orei muito não. Quando eu estou assim, nem gosto de orar. Falo logo, não dou conta de orar hoje não. Não dou conta nem de falar contigo hoje. Fala, irmão. É meu pai. Ele falou assim: ó, nós não vamos conversar hoje que eu não dou conta. Os ossos estão doendo tudo. Aí 2h20 fui beber uma água. Falei: não vou orar não. Só fala comigo, vou beber sua água, vou deitar de novo. Pois não é que Jesus falou comigo? É o amor dele. Aí ele falou: Zé, 1 Coríntios versículo 9. Deus fala comigo é assim. E eu peguei o 1 Coríntios versículo 9 e fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim: eu não vou esquecer, e com medo de esquecer. Que a gente fica com medo de esquecer. Se esquecer, você perdeu a bênção. Sabe o que Deus falou comigo, meu querido? Aí eu abri a Bíblia. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Acabou. Ele é fiel. Ele que escolheu. Ele que vai providenciar o que você precisa, que eu preciso. Falei assim: ó, eu sou fiel, eu que te convidei.
ter comunhão com meu filho. Eu sou fiel. Eu que te chamei, eu que te convidei para ter comunhão, para tu ter relacionamento com Ele. Porque se tu não tiver relacionamento com Ele, tu não vai conseguir nada não. Foi eu que te chamei, eu que te convidei para tu ter um relacionamento com meu filho. Porque é através do meu filho que tu vai conseguir as coisas que tu quer. Porque eu sou fiel, porque eu te chamei. Deus falou comigo. E eu quietei. Aguenta a bucha. Fica quieto no teu lugar. Eu estou vendo. Só faltou falar assim. Eu estou vendo, rapaz. Eu sou fiel. Não foi eu que te chamei. Eu não que te coloquei nesse lugar. Não foi eu que te busquei lá. Fique tranquilo. Aí o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo de Coríntios, você abre bem aí, você vai ver o que ele fala. Coloca aí, irmão, 1 Coríntios. Ah, tá aí. Mas você volta lá no começo, lá. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escreva estas cartas com nossos irmãos sócios. Quem foi que chamou Paulo? Quem chamou Melquides? Quem chamou Wesley? Foi Deus que chamou nós, Melquides. Por isso nós temos que ficar alegres nesta noite. Porque Deus que chamou nós, não foi o homem que chamou nós, não. É motivo de alegria, porque é honroso ser crente na terra. Uma terra que está corrompida, cheia de pecado. Aí passa o crente, vai o crente, ou o crente representando Deus. Ninguém fala de Deus, mas ali vai um crente. Aquele ali é crente, aquele ali é crente. Através do crente tem salvação, através do crente tem esperança, através do crente é honroso representar Deus na terra. Não, mas a gente não quer. A gente quer se misturar com o mundo. A gente não entende que é importante. O pastor João foi feliz na colocação naquele dia aqui. Nós temos que representar Deus na terra. Porque é honroso. A gente prefere. Eu fui representante comercial. Representei uma empresa mais. Uma das empresas eu representei mais de 6. Eu fui representante de 2 empresas. Quando eu chegava nas lojas, ele já sabia que eu era o representante daquela empresa. Por causa do uniforme, do jeito de falar e dos produtos que eu oferecia. Hoje, se nós estivermos às vezes no meio do povo, a gente não representa quase Deus, porque a gente não parece com Deus. E a Bíblia diz que nós somos o perfume que exala o cheiro de Deus. Mas eu quero falar que é honroso, é gratificante, é bom. A porta do céu ela é estreita mesmo. Deus é fiel, foi Ele que nos convidou para ter comunhão com seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor, Ele não se exaltou. Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote. Só que nós temos que tomar cuidado. A gente não pode tomar essa honra para nós. A honra é de Deus. A glória é de Deus. Nós somos honrados, mas a glória e a honra é dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui está a mensagem, Francimar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é aquele irmão que chegou lá? Pode ir um obreiro lá, vai lá, Zé. Eu gosto de botar tu que tu é fortão. Vamos lá orar por aquele irmão, Zé Alberto.
Você é da missão. O missionário que andou comigo é tudo cheio da unção. Porque ou é cheio da unção,